Gálatas capítulo 6, versículos 11 até o 18. Finalzinho da carta de Paulo aos irmãos da Galácia. Galácia, como eu já disse a vocês, é a região central do país que hoje nós chamamos de Turquia. Na época se chamava Ásia Menor e hoje se chama Turquia. Esses irmãos ali na Galácia se converteram a Jesus pelo ministério de Paulo e de outras pessoas. E eles estavam seguindo a Jesus quando de repente invade a sua comunidade um grupo de pessoas vindos de Jerusalém, cristãos, supostamente cristãos, que estão trazendo uma confirmação de que de fato Jesus é o Messias, mas que para você ser um cristão você precisa também pensar como eles, fazer como eles e ser como eles. Eles estão trazendo uma exigência de conformidade. Eu chamei de judaizantes porque o que eles queriam que você se conformasse conformassem ao sistema de regras da religião judaica, todas as suas leis, todos os seus dias de festa, todas as suas celebrações, todas as suas atividades, a circuncisão como rito que determina se você é um judeu ou não, como um rito de pacto com Deus. E eles queriam que esses irmãos então da Galácia se tornassem judeus ou cristãos como eles. Cristãos sim, porque recebiam o Messias de Israel, que aliás não é de Israel. O Messias pertence ao mundo inteiro, ele é o desejado de todas as nações, ele é um presente de Deus para o mundo através de Israel. Muito bem, eles queriam então que eles se tornassem também em tudo como os judeus. E Paulo diz no começo da carta, e a carta inteira é escrita com esse propósito, por isso que é chamado de uma carta apologética, com o propósito de dizer, se você fizer isso, aí a morte de Jesus e o teu relacionamento com Deus através de Jesus se torna completamente inútil, porque se o que você precisa é seguir uma série de regras, então Jesus é desnecessário. Jesus não precisa morrer numa cruz, você não precisa acolher ou aceitar a bondade dele transferida para você, porque o Pai aceitou a sua morte, a morte de Jesus no lugar da minha e da sua morte. Nada disso é necessário, você só segue essas regras e você vai ser um bom cristão. Paulo escreve a carta inteira para dizer que não dá para ser assim. E ele fecha com a mesma temática. Vou ler para vocês, versículo 11. Como vocês podem ver, estou lhes escrevendo com letras enormes e escrevendo à mão. Paulo dizendo para eles que é uma carta super pessoal, preocupado com a vida deles e para que direção está indo a vida deles. Todos que querem fazer fama na religiosidade do sucesso vão querer que vocês se circuncidem para evitar perseguição que vem sobre aqueles que confiam apenas na cruz do Messias. Então o que ele está dizendo é que essas pessoas, esses judaizantes, eles querem fazer fama no que ele chama a religiosidade do sucesso. O que é a religiosidade do sucesso? Está muito na moda hoje em dia, né? É a religiosidade que diz assim, eu tenho mais seguidores, a minha igreja é melhor que a sua, o que nós fazemos tem mais efeito do que aquilo que você faz. Eu trago mais contribuições do que a sua igreja traz. Ou seja, qual for o padrão ou o metro com que a gente vai examinar essas coisas. Toda vez que eu verifico ou tento verificar a veracidade de alguma coisa pelo sucesso, eu estou exatamente no que eu chamo aqui de fama na religiosidade do sucesso. Então, Paulo está dizendo aqui, todo mundo que quer fazer isso vai dizer para você se circuncidar, porque aí não vai haver a perseguição desses que estão indo para todas as igrejas. Veja bem, Paulo pregava em toda a região da Ásia Menor, da Turquia, da Grécia e pedaços de Israel, em todo lugar que ele andou. E esses judaizantes, logo assim que Paulo chegava, eles chegavam atrás para dizer, olha, não é só o que Paulo está dizendo, é mais isso aqui. Então, ele diz assim, nem mesmo eles, os circuncidados, guardam a totalidade das regras da lei. Mesmo assim, eles querem que vocês sejam circuncidados para poderem se gabar de ter alcançado vocês. Então ele está dizendo assim, primeiro porque é uma proposta hipócrita. O que quer dizer hipócrita? Falsa.
é uma proposta falsa. Eles estão pedindo de vocês o que nem mesmo eles fazem. Eles não seguem as regras todas da lei, mas eles estão pondo esse fardo sobre vocês, de que vocês têm que seguir todas as regras da lei. Não eu, Paulo está dizendo, não quero contar vantagem de coisa alguma, a não ser da cruz de Jesus, o Messias, por conta da qual estou crucificado para esse sistema, e esse sistema não vale mais nada para mim. Então o que Paulo está dizendo é, se você está correndo atrás de convertidos, de pessoas que concordem com o que você faz, se você está nessa roda viva da religiosidade e do sucesso, então é dessa maneira que você mede se uma coisa está correta ou não. E quando você faz isso, você começa a contar vantagem. Olha, está vendo como o que eu estou fazendo é certo? Eu tenho tantos milhares de seguidores, eu tenho esse tanto de pessoas, esse tanto de igrejas, eu tenho um programa na televisão, eu tenho um canal de televisão, seja qual for a medida que você use para dizer que o que você está fazendo é bom por conta do sucesso. Me ouça bem, não sou contra o sucesso, acho que o sucesso é bom, mas o sucesso é uma pílula perigosa. A Bíblia diz assim, um homem é provado pelos louvores que recebe. Quando todo mundo estiver falando bem de vocês, Jesus nos alerta, né? Todo mundo estiver falando bem de você, te elogiando e falando que você é o máximo, cuidado, cuidado, porque é um lugar escorregadio, porque aquilo logo sobe a nossa cabeça e logo nós tomamos posturas de que nós então entendemos a verdade melhor do que o resto das pessoas e começamos a tratar as outras pessoas e a vida de uma maneira soberba, de uma maneira com superioridade. E é isso que Paulo está dizendo. Quando você faz isso, você abraçou os valores deste sistema. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer, e Paulo diz assim, eu não quero abraçar nada a não ser a cruz de Cristo, para o qual eu estou crucificado para esse sistema. E esse sistema está crucificado para mim. Ou seja, eu morri para essa roda viva. Eu não acredito mais na maneira de servir a Deus com esses padrões. Eu não acredito mais nesses valores que têm sido impostos para que eu possa dizer eu sigo a Deus com integridade. Eu não aceito isso. Se eu aceitasse isso, eu já não seria mais cristão. Circuncisão, ele continua, versículo 15, ou não circuncisão, resolvem coisa nenhuma. O que resolve é ser uma nova criatura. Então, uma coisa muito séria, gente, hoje em dia, se eu não posso exigir que qualquer pessoa pense como eu sou, como eu penso, e seja como eu sou, para dizer agora você está num bom caminho, porque com isso eu faço o padrão de integridade a minha própria vida, não é? Paulo não está fazendo isso, ele está dizendo o nosso padrão é Jesus, só a cruz. Jesus e a cruz, eu acho importante isso também, porque quando você fala Jesus, Jesus não é um valor de superioridade em que eu vou usar como se fosse uma bengala bem grande, bem forte, para bater na cabeça das outras pessoas, como se Jesus fosse uma punição. Olha, você não entendeu, você não sabe a verdade, você não sabe de nada, e pum, eu bato. Cristianismo não é isso. Cristianismo é a cruz de Jesus, aquele que poderia bater e dar todas as pancadas, recebeu as pancadas no seu próprio corpo, levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, os nossos erros todos, ele carregou sobre si. Então, na verdade, quando ele diz, eu agora tenho esse compromisso apenas com Jesus e apenas com a cruz de Jesus, significa, meu compromisso é de humildade. Eu quero servir as pessoas como Jesus o fez. Eu quero entregar a minha vida em favor das pessoas. Esse sistema não diz isso para você. Ele diz a tua ideia é melhor e você é que vai comandar. A paz, o shalom de Deus e a sua misericórdia sejam sobre todos que caminham de acordo com estas palavras e sobre todo o Israel de Deus. Ele já disse que o Israel de Deus são aqueles que seguem as pegadas de Abraão na fé, não necessariamente os que fisicamente nasceram da semente de Abraão. Não quero mais encrenca vinda da parte de ninguém, Paulo diz. Já tenho cicatrizes suficientes pelas coisas que sofri pelo Messias.
o favor generoso de Jesus, o ungido, o nosso Senhor, esteja sobre a vida de vocês, queridos irmãos, e que assim seja. Então, Paulo está, num certo sentido, cansado da confusão. Eu sei que hoje em dia tem muita gente cansada da confusão. Tem muita gente cansada porque tem gente esperando que você tem que pensar e crer e acreditar e fazer como eu, para você ser um cristão de verdade. Tem gente dos dois lados dizendo assim, para você ser um cristão, você tem que ser assim, acreditar assim e seguir isso aqui, seja político, seja o que for. E isso é contrário a, vamos dizer assim, a terceira via, a seguir a Jesus e em Jesus encontrar caminhos para servir com amor. Tá bom? Finalizamos Gálatas. Muito obrigado pela sua atenção. Deus abençoe você e sua família.